Olá, pessoal, tudo bom? Retornando então do nosso. Deixa eu só arrumar um negócio aqui. Retornando então do nosso intervalo. Hoje essa é a nossa quinta aula e agora a gente vai tratar a respeito, né, de BI, Business Intelligence, e a gente vai continuar esse nosso assunto que a gente iniciou falando a respeito do Data Warehouse. Então, no primeiro momento, né, os conceitos iniciais de Business Intelligence, o que ele vem a tratar, e a gente vai falar a respeito de OLAP também. Então, deixa eu arrumar isso aqui, que isso aqui tá pro lado de cá. Beleza. Então, tá. Então, assim, ó, o que a gente vai trabalhar, né? Business Intelligence, conceito, dado, Data Warehouse, Data Mart, alguns que a gente até já comentou, né? É que eu inverti um pouco a ordem do nosso material, né? Que é a ideia do Data Warehouse, a gente falou, Data Mart falamos, processos e UTL já falamos, ferramentas de OLAP a gente vai falar mais adiante, modelagem multifuncional também, e beleza, então tá. Que bibliografia que trata a respeito do Business Intelligence, tá? Mas com o nosso conteúdo a gente consegue trabalhar aqui de boa. E por que eu trouxe nessa ordem? Porque ele vai falando a respeito das ferramentas lá de OLAP, já um pouquinho aqui a respeito de Business Intelligence. Então, assim, aquela parte inicial, para ter ideia do imagem gráfica, ela é bem interessante, tá? Aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, o ERP, eu tenho os vários sistemas transacionais, lembra os vários sistemas, e daí eu tenho toda uma integração, que daí vai auxiliar para o CRM, né, e para toda a, né, aqui tem a gerência de relacionamento empresarial, tá? Então tá, então vamos adiante. Business Intelligence, né, um conceito, uma definição. Ele é um conjunto de conceitos, métodos e recursos tecnológicos que habilitam a obtenção e a distribuição de informações geradas a partir de dados operacionais, históricos e externos, visando proporcionar subsídio para a tomada de decisões, né? Isso aqui é a definição já desde 89, né? Aqui, o conceito de BI, de forma mais ampla, pode ser entendido como a utilização de variadas fontes de informação para definir estratégias de competitividade nos negócios da empresa. Bem melhor, né? Então, assim, essa aqui é a definição que a gente tinha de 89. E aqui a gente está vendo ó, que o BI, né, ele vai pegar a informação dos diversos sistemas transacionais, daqueles sistemas antigos, legados, né, do ERP da empresa, vai haver toda uma integração, né? E daí eu tenho todo aqui o meu BI, ok? Utilizado pela alta gerência para tomada de decisão, né? Lembrando que eu tenho aqui o CRM que a gente falou na aula passada, onde eu consigo, né, segmentar o mercado, também compreender melhor ali quais são as necessidades, quais são os anseios, desejos do cliente, né? E aqui também, ó, eu tenho relacionamento aqui com o meu fornecedor e parceiros também, tá? Ó, aqui diz, ó, relacionamento com fornecedores, reguladores e parceiros. E aqui relacionamento com o cliente. Ok, então a gente tinha visto a definição de 89 e a gente viu uma definição mais atual, de 2011, que ele vai justamente dizer, né? Utilização de várias fontes de informação para que se defina estratégias competitivas para a empresa. E os conceitos podem ser incluídos nessa definição os conceitos de estrutura de dados representadas pelos bancos de dados tradicionais, agora está bem bom, em sentido, né? O Data Warehouse, Data Mart e várias técnicas de data mining. Data mining é a mineração de dados, tá? Então é você minerar os dados e buscar esses dados, buscando correlações e fatos escondidos. BI é um termo que combina arquiteturas, ferramentas, banco de dados, ferramentas analíticas, aplicações e metodologias. O principal objetivo é prover o acesso aos dados e proporcionar aos gerentes e analistas de negócio a capacidade de conduzir a análise de método mais apropriado. As análises históricas fazem com que os tomadores de decisões tenham decisões melhores. O processo de BI é baseado na transformação do dado em informação, de informação em decisões e, finalmente, em ações. Então, aqui eu tenho, né, desde o dado, né, virar uma informação,
até que daí vira para possibilitar, propiciar, né, a tomada de decisão, e essa tomada de decisão, né, se converta em melhores ações. Aqui eu tenho o Business Intelligence versus Business Analytics. Então, o que ele mostra? Ele mostra assim, ó. Só quero fazer uma pausa bem rapidinho. Isso que a gente está visualizando aqui é o seguinte: pensem que a gente vem de uma evolução histórica, né? A definição de BI já existia em 1989. Alguns vão dizer assim: meu Deus do céu, em 1989. Eu estou pensando com meus botões, né? Mas se eu acho não, eu tenho certeza. Em 1989, eu trabalhava não porque eu era pequeno, né? Mas assim, ó, a gente mexia no computador da família com a tela verde ainda. Posso estar muito enganado, mas para mim mexer no computador em 89 eu tinha 10 anos, né? Então, assim, 9, 10 anos eu mexia com tela verde, certeza absoluta, né? Então, assim, lá já tinha definição de BI. É claro que o que se esperava lá era uma coisa, por isso que a gente trouxe uma outra conceituação de business intelligence já mais atual, né? Dizendo assim, ó, vou pegar os dados de várias fontes, de vários sistemas, para mim tomar uma melhor decisão, essas decisões se convertam em ações melhores, né, dos gestores, ok? Aí faz sentido. Quero comentar isso com vocês, eu pedi para a gente fazer essa pausa pelo seguinte, eu estou gravando, tô, né? Fazer essa pausa pelo seguinte. Quando a gente fala do desenvolvimento tecnológico que a gente está tendo nos últimos anos, o sistema ele está conseguindo, né, se auto-realimentar, e essa auto-realimentação está fazendo com que ele consiga, né, não só, que nem dizer aqui, ó, aqui a gente está fazendo uma evolução, tá? Ó, então ele diz, ó, uma análise descritiva, BI versus Business Analytics. O que aconteceu? O porquê que aconteceu, né? Uma análise diagnóstica, ele já faz uma análise do diagnóstico. Por que aconteceu? E agora, o que irá acontecer, que é uma análise preditiva, ele já está vendo o que vai acontecer. Análise prescritiva, o que se deveria fazer e melhores decisões. Então, assim, ó, quando vocês ligam a televisão ou mexem no celular, vocês veem assim, ó, não sei, acho que Itapema também, né? Acho que Itapema também, mas eu vejo assim, ó, que Balneário Camboriú, Blumenau, acho que Itapema também. Eles falam assim, ó, que agora nós já temos o reconhecimento facial, que as câmeras do município já conseguem fazer o reconhecimento facial das pessoas que estão transitando. Então, assim, ó, você nem tem a interação do ser humano, o equipamento ele já vai atualizando. E ele vai alimentando, ele joga informação. Ele diz assim, ó, o Rafael estava lá em Itapema, né? Aliás, por várias fontes, né? Por várias fontes. Seja pelo celular, que cada um anda com o celular no bolso, né? Pensem comigo, pensem comigo. Vocês têm o celular, certo? O celular de vocês usam o Google Maps para se deslocar de um lugar para o outro, né? Aí o cara decide viajar de Balneário Camboriú a Curitiba, né? Aí ele decide viajar a 150 km por hora. O celular disse que o cara estava a 150, né? Como é que o cara fez o deslocamento? Se fez de carro, né? Se não estava de helicóptero. Como é que ele fez o deslocamento tão rápido? Tem gravado aqui, né? Sim, não do meu, né? Porque eu não fiz esse deslocamento, mas estou assim, uma hipótese, né? É como se fosse a ideia do GPS. O GPS também ele vai mostrando quanto é que é a média que o cara está fazendo. O carro também vai fazendo, né? Claro que o cara tentou dizer assim, ó, eu não posso utilizar, você não pode utilizar o telefone como prova contra mim. Não sei, senhores, não sei, não sei. Nesse mundo que a gente está vivendo, né, que algumas garantias assim foram retiradas. Semana passada eu vi um vídeo de um rapaz que ele falou assim, ó, delegado de polícia estava desconfiado que a gente estava postando racha, delegado de polícia veio na minha casa, pegou a minha caminhonete Amarok, a minha BMW, sei lá, 118, sei lá qual que é a BMW, aí foi tentar buscar um outro carro, levou, o cara é youtuber, tá? Levou todos os nossos notebooks e os celulares. Professor, meu celular é um equipamento pessoal. Cara, tipo, o policial levou, o delegado levou, né?
sistema que o cara tem lá, o cara quebra qualquer código se tiver senha, né? Enfim, então assim, ó, não estou falando para, né, mas só fiz um comentário que a gente vai viver um momento, ou já está vivendo um momento, que a gente está no Big Brother, né? Eu geralmente estou circulando no centro da cidade, o celular tem todo o registro. Eu tenho amigos que são bem encucados com isso. Eu, na verdade, estou tranquilo, né? Tipo, eu vou, o celular monitora onde é que eu fui, onde é que não fui, mas eu tenho amigos que o cara fala assim, cara, eu não gosto disso, dele saber onde é que eu vou, quais os horários que eu frequento, né? Qualquer pessoa, talvez com acesso à internet, se o cara conseguir liberar minha senha, ele sabe. Imagina que o cara tem muito dinheiro, tá? Sabe exatamente qual que é a rotina da pessoa, onde é que ele vai, em que lugares ele está, que locais que ele frequenta, tá? É normal. E o sistema ainda pode fazer ainda uma análise que ele pega o reconhecimento das câmeras mais o celular. A gente vai chegar no momento que isso vai tudo acontecer de forma normalmente, né? Professor, como é que é o desfecho, né? Não sei como é que é o desfecho. E alguns vão dizer assim, professor, o desfecho é com o tal do chip na mão ou na testa. Pode ser, né? Para comprar, o cara vai ter o chip. Aí com o chip é que nem você tem cachorro. Eu não sei se aqui no Brasil o pessoal tem, ou se não usa tanto, mas em Dubai todo mundo tem que ter lá o animalzinho com chip, e em vários países, aqui também acho que tem, várias pessoas colocam, porque se acontece alguma coisa do cãozinho se perder, você consegue descobrir onde é que o cãozinho está. Qual que é a ideia agora? A ideia é que a gente não use mais o papel é sujo do dinheiro, muito sujo, muito sujo, muito sujo, então todo mundo com uma dessa pode implantar um chip na mão, né? E daí o cara está com o chip e daí ele vai fazendo as compras, né? Eu não sei, tá? Por mim, podia ficar no celular e o cara já paga com o celular ou no cartão, né? Mas enfim, dizem que é evolução. Ok, olhem só. Estou fazendo todos esses comentários porque você não precisa mais, em alguns pontos, alimentar o sistema. O sistema ele vai se alimentando, vai recebendo novas informações de forma automática e ele vai fazendo novas análises, tá? Professor, eu vou ver o De Volta para o Futuro, né, para ver se é tão assim, né? Algumas coisas que a gente, eu comentei um dia na aula para vocês, dos Jetsons, né? Que daí realmente assim, quem mandou foi uma pessoa que tem mais de 60 anos. Ela falou: "Olha, quando eu via isso quando eu era pequeno, que era da época dos anos 60, os Jetsons lá, a gente pensava assim, meu Deus, que loucura, né? Muitas coisas tem, né? Não estou falando de Volta para o Futuro, tá? Não é de Volta para o Futuro, não. Como é que é o nome? Exterminador do Futuro. Não estou falando que vai ser Exterminador do Futuro. Mas assim, ó, aquilo que a máquina conseguia receber informação e ela conseguia processar e fazer novas análises, a gente já está vivendo. Eu disponibilizei um vídeo para vocês na aula passada que a gente não assistiu, que é a respeito do computador quântico. Eu vou pedir para que vocês assistam depois quando a gente terminar o nosso conteúdo, porque daí ele vai ter bastante relação com o que a gente está trabalhando agora. E depois a gente vai para outros tópicos. Semana que vem a gente tem o feriado, e daí depois na próxima aula eu já vou começar a falar sobre os SPEDs. Aí eu vou para outro, a respeito do E-Social, a gente vai para outro norte focado aqui na área contábil, tá? Mas daí é legal para a gente ver a questão do computador e tudo mais. Que tudo isso é possível se eu tenho, né, tanto o software quanto o hardware para conseguir fazer. E a forma de entrada dos dados. Então, antes o pessoal digitava, depois código de barras, e hoje em dia você consegue de várias outras formas. Professor, como é que as pessoas alimentam o sistema? Celular, né? O pessoal que tem medo assim, dessas teorias de conspiração, dizem assim que a partir do momento que você pega o Facebook e você faz mais novo, faz mais velho, faz não sei o que, e você diz que está certo, que a imagem está ok, que era realmente mais ou menos isso, o Facebook ele começa a criar. Aí depois você tem toda a questão do reconhecimento facial. O que acontece hoje em dia? Você bate uma foto com seus amigos, o próprio Facebook já diz, ó, seus amigos são esses aqui, você olha e bota bem direitinho, assim, quem que é todo o pessoal já reconheceu a fotografia, né? Ok, então, aqui, Business Intelligence, Business Analytics, e aqui a gente vê, ó, que ele vai, né, Business Intelligence, já tem uma análise aqui, ó, né? Ele não vai só para a questão aqui, ó, do porquê aconteceu, como você já consegue evoluir e dizer assim, ó, o que vai acontecer daqui para frente, né? E o que você deveria fazer, tá? Então já é, né, o Business Analytics, aqui é a distinção entre um e outro. Aqui,
o Business Intelligence, né? O Data Warehouse, tá vendo os data marts aqui que a gente conversou? Agora tudo está fazendo sentido, professor, ó. Todos os vários aplicativos, daí eu tenho o ETL, né, que é o Extract, Transform and Load, Data Warehouse, os data marts, que daí os data marts vão fazer a ligação para cada um dos setores, né, que é o monitoramento e administração, um repositório de metadados, o OLAP Service, não conversamos, mas a gente vai conversar, tá, numa boa. E daí depois aqui, ó, a gente vai ter várias análises, né, data mining, que são ferramentas aqui para a gestão do seu negócio. Vamos botar a próxima imagem. Ó, essa imagem que a gente viu na outra apresentação. A respeito do Data Warehouse, que está tudo isso aqui vinculado ao BI, ao Business Intelligence. Então, ó, várias fontes de informação, a extração aqui para quem tudo com a mesma informação, o Data Warehouse. Aqui a gente vai entender a questão do cubo, e aqui, ó, Data Mining e as ferramentas de OLAP e dashboards, né? Dashboards. Vamos, algumas perguntas. Vamos ver. A respeito de BI, julgue o próximo item. Business Intelligence pode ser definido como um processo inteligente de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de dados, que depois de processados, geram informações para suporte e tomada de decisões no ambiente de negócio. É isso aí, tá? Até poderia dizer que é um processo que usa o conhecimento, tá? Perfeito. Próxima. O BI. O que é o BI? Aí é uma técnica de otimização da árvore de decisão. Não é uma forma de otimizar a árvore de decisão, é mais, né? É um método de formação avançada de gestor. É um treinamento para formar gestores? Né? Não. Né? Isso aqui é que às vezes o cara, analista de planejamento e orçamento, às vezes o cara vai lá e fala assim, o que é para formar gestores? Não. Né? Compreende ferramentas de análise de dados para otimizar os processos produtivos da empresa. Não é só questão produtiva. Para tomada de decisão, a gente não falou que o BI é para tomada de decisão? São técnicas, métodos e ferramentas para mineração de dados. Né? Deixa eu voltar aqui uma imagem aqui. Ó, não é só mineração de dados, ó, tá? Então, agora, são técnicas, são métodos e são ferramentas de análise de dados para subsidiar processos de decisão de uma empresa. Esse é o mais completo, tá? É essa aí. Resposta, BI é letra E. Próxima. Aqui está com numeração, né? 3. Julgue o item seguinte. Com relação à disponibilização de informações de apoio a decisões estratégicas e gerenciais, as ferramentas de BI são consideradas ferramentas do tipo OLTP. Pessoal, eu vou voltar aqui na imagem só para vocês entenderem o que é a ideia do OLTP. O OLTP está aqui, ó. O BI não são ferramentas do OLTP, ó. Tá vendo, ó? Ele é muito mais, né? BI é todo, digamos, aqui para que você consiga, né, tomar decisões. Como é que você vai tomar? Com as ferramentas de OLAP, né, com a mineração também, mas você vai pegar tudo isso aqui. Então, dizer que BI é isso aqui, não, tá? Deixa eu ver onde é que eu estava. Aqui, né? Então, são consideradas ferramentas do tipo OLTP. Errada aquela. Nossa pergunta número 4 diz assim, ó. Essa aqui é auditor de controle externo, né? A questão de informática. O CEPRO realizou uma parceria com o Tribunal de Contas da União. Aí diz assim, ó, o funcionamento do síntese simplificadamente se dará da seguinte forma: serão realizadas extrações dos dados de sistemas de informações mantidos por diversos órgãos públicos. Esses dados sofrerão transformações para compatibilizar codificações e formatos, realizar classificações, agrupar registros e agregar valores. As informações alimentarão o repositório de dados. Modelando especificamente para consultas analíticas. O acesso ao repositório será realizado pelo usuário final por meio de ferramentas que possuem uma interface amigável para elaborar consultas ou relatórios.
A apresentação das consultas pode ser em forma de matriz, gráficos, documento, editor de texto. Então, assim, ó, ele pegou do texto, tá? Esse aqui é concurso para editor de controle externo, né? Ele pegou do texto a palavra repositório de dados e ferramentas. E ele quer saber o que significa isso aqui. Então, esse repositório de dados é o banco de dados. Isso é o Data Warehouse. Tá? E as ferramentas são as ferramentas de OLAP. Tá? Aqui tem Business Intelligence, não encaixa, porque isso aqui, ó, o SQL Server, é lá o LTP. Tá? Então, não. Então, a resposta é a letra B de bola. Próxima questão. Acerca de soluções de suporte à decisão, julguem os itens seguintes. Inteligência empresarial ou business intelligence é um termo utilizado para descrever as habilidades das corporações para coletar dados e explorar informações e analisá-las e desenvolver entendimentos para a tomada de decisões. Perfeito. É isso mesmo. Deixa eu ver se alguém colocou alguma informação, porque eu estou vendo aqui que tem várias informações aqui no chat. Beleza, eu estava sem o chat vendo aqui, não estava vendo as respostas de vocês. Perfeito, letra B. Que era a outra lá, né? Já foi, né? Beleza. Então, agora eu me perdi todo aqui. Aqui, pronto. Então, essa aqui está certo. Quinta, certo. Agora, a gente vai conseguir falar um pouco, né, a respeito da distinção entre os sistemas analíticos e os sistemas transacionais, tá? Explicar um pouquinho, ali, porque a gente foi falando Data Warehouse e como é que funciona, a gente falou um pouco a respeito do cubo, né? E agora a gente vai começar nesse final da apresentação e no próximo ali, para ficar mais claro. Então diz assim, ó. Como é que é num suporte de decisão tradicional, tá? Para a gente fazer um comparativo. Num ambiente, né, tradicional, eu tenho, né, os funcionários, lá, os usuários lá, alimentando, né? Cada um alimenta lá o seu sistema, tá? E vai gerar um relatório, ó. Tá? Ambiente gerencial, né? Um ambiente gerencial para poder emitir os relatórios, para fazer o acompanhamento. Tá? Isso suporte a decisão tradicional. Quando a gente está falando, né, a respeito de um banco de dados integrado, centralizado, um data warehouse, né? Então eu tenho aqui, ó, vários usuários alimentando o banco de dados, né? Esse banco de dados tem vários módulos e daí eu posso fazer ou eu vou atender, né, a organização como um todo, né, com diversos relatórios, ó, relatório de estoque, vendas, produtos, ok? Ó, aí eu tenho, né, o ambiente transacional e o ambiente gerencial, e essa troca de informações. Aí eu posso fazer questionamentos, quer ver, ó? Questões analíticas, né? Qual o desempenho dos nossos, que estava na questão? Deixa eu voltar um pouco. Ó, sistemas transacionais e analíticos, ok? Uma evolução, ó. Normal, fomos dizendo as etapas, né? E agora, questões analíticas. Qual o desempenho dos nossos vendedores em cada região no primeiro trimestre do ano? Então, olha só, você consegue fazer a questão do tempo. E agora, ó, qual é o comparativo com o mesmo período do ano passado? Aí você já começa a fazer outras relações. Né? Então, assim, em vez de ele só mandar um relatório, fazer um relatório, perdão, quero o relatório do faturamento, quero o relatório de cada vendedor. Aí ele já faz assim, ó, faz uma comparação dos vendedores do primeiro trimestre com agora o período do ano passado, fazer uma relação. Agora, quais produtos que estão mais relacionados com ou para, né, a criação de uma promoção? Outro, como tem variado o índice de participação de cada produto em nossas vendas, né? A questão do product share. Ao longo do último ano, você vai vendo, né, cada um dos períodos. Existe alguma relação entre o desempenho dos vendedores e a faixa etária? Ele já faz uma análise
e já verifica se existe correlação ali entre a questão da faixa etária com o desempenho, para ver se influencia ou não. Voltando àquela imagem que nós visualizamos aqui do BI, e daí eu tenho, no ambiente tradicional, dá suporte, ou dão suporte às funções associadas à execução do negócio da empresa. No analítico, dão suporte às funções associadas à concepção do negócio, baseado em transações, em comparação, né? Menor número de consultas variáveis, voltado para a velocidade e automação de funções repetitivas. Agora, aqui, necessidade de ver o dado sobre diferentes perspectivas. Então, vocês viram que antes, ao invés de eu simplesmente tirar um relatório, eu começo a fazer comparações, né? Ou fazer algumas outras relações, ou tentar identificar se existe uma correlação, uma relação entre duas ou mais, ou três, né? 4, 5 variáveis. Aqui, uma situação corrente, lembrando, né, a questão dos dados aqui, eles são muito mais com prazo curto. Operações de agregação e cruzamento. Atualização quase inexistente, apenas novas inserções. Por quê? Porque aqui, se a gente fala a respeito do Data Warehouse, o Data Warehouse ele vai receber as informações, mas você não vai ficar atualizando ele. Então, ali, quando a gente vai fazer um ambiente analítico, né, atualização quase inexistente, apenas novos dados que vão entrando. Novos dados sim, mas eu não vou atualizar o Data Warehouse. Aqui um alto nível de detalhe e aqui são os dados históricos mais relevantes. Você não vai pegar e vai extrair totalmente, né? Apertei 2 vezes, desculpa. Sistemas transacionais. Eu tenho um tempo de resposta maior, segurança, recuperação de falhas, muitos usuários concorrentes. Sistemas analíticos. Flexibilidade e facilidade de navegação. As consultas, elas vão ser muito mais complexas para tomada de decisão, né? Não antecipadas. Eu tenho um gerenciamento aqui de um enorme volume de dados e uma necessidade de examinar o dado em diferentes níveis de detalhe. Necessidade de acesso a dados de fontes de dados diversos, dos diversos sistemas, né? Lembrando que eu vou fazer uma interação muito maior. Então, aqui, ó, valores correntes detalhados, dados operacionais. Aqui, né, pensando OLTP e OLAP. Né, dados informacionais, OLAP, OLTP, dados operacionais. Então, valores correntes detalhados, valores históricos sumarizados, por aplicação, por assunto. Dinâmica sujeita a atualizações frequentes. Aqui é estático, né? Lembra aquela questão volátil, não volátil? Relacional, dimensional. O relacional e o dimensional a gente vai ver bem no próximo material de slides. Que é a ideia das várias dimensões, né? Estruturado, repetitivo, requisitivos conhecidos. Desestruturado, consultas sobre diferentes perspectivas. O tempo de resposta, muito rápido, e análise aqui mais complexas. Aqui é uma introdução, né? Que a gente vai detalhar mais adiante, mas eu vou trabalhar com vocês algumas questõezinhas ali de concurso também. Então, diz assim, ó, não se trata de uma característica de um data warehouse. Então, assim, ó, não se trata de uma característica de um data warehouse, né? Então, o que não se trata de uma característica do data warehouse? O professor tem um texto no meio, beleza. Não se trata, em comparação a um LTP, de uma característica de um data warehouse. Então, a resposta aqui é natureza dinâmica dos dados, permitindo atualização contínua. Desde que eu comecei a conversar com vocês, na nossa aula 5 de hoje, a gente falou que o Data Warehouse, eu não tenho atualizações contínuas, eu alimento ele em blocos, né? O OLTP, sim, né? Você cria, atualiza, apaga o dado anterior, na verdade, subscreve, né, sobre o dado anterior, mas no Data Warehouse, não. Então, resposta dessa é a letra B. Próxima pergunta. Com relação a banco de dados transacionais e analíticos, julgue o item a seguir. Os sistemas OLTP usualmente adotam um modelo de dados, entidade, relacionamento e uma base de dados orientada a aplicações. Tá certo também.
tá? E o próximo material vai explicar melhor essa questão de entidade e relacionamento. Eu vou fazer o seguinte, ao invés de ir para a pergunta 3 e 4, deixa eu mostrar o outro material para vocês. Nem que fique faltando, mas eu não quero ficar faltando o conteúdo, sabe? Deixa eu fechar aqui. Fechar aqui. Deixa eu só abrir o nosso material. Aqui. Que eu quero clarificar isso. Perfeito. Ó, achei mais prudente, como a gente começou o nosso encontro um pouquinho mais tarde, com essa questão da energia, então achei mais prudente mostrar um pouco do material do que eu ir para as questões. Se for o caso, se não der tempo, a gente pode, né, a gente conclui hoje, se não for possível, a gente conclui na aula que vem as questões, sem problema nenhum. Mas o conteúdo é importante. Então, assim, ó, a gente foi vendo aquela representação gráfica e eu queria detalhar um pouco mais a respeito do OLAP. Tá? A gente vai visualizar o que ele significa, né? Aqui tem a nomenclatura em inglês, né? O que é OLAP, Online Analytical Processing, e ele é um conjunto de técnicas que fornecem uma visão multidimensional. Ainda não está tão claro, né? Professor, vai um pouco mais adiante e me auxilia um pouco mais. Ó, o que é uma estrutura multidimensional? Eu tenho aqui, ó, a dimensão, né? Aqui não tem aquelas nomenclaturas em inglês, então eu tenho assim, ó, where, who, né? When e what, né? Tipo assim, ó, onde, quem, quando e o que, né? São várias informações ali para os fatos. Então, por exemplo, ó, em relação a vendas, né? Código tempo, data, ano, mês, dia, produto, código do produto, nome, marca, categoria. E tudo isso aqui relacionado a vendas. Vendedor, código do vendedor, nome, data de nascimento, comissão. Loja, código da loja. Então ele vai para a questão aqui, ó, de vendas, ele tem as informações do momento que aconteceu, do produto, do vendedor e da loja. Só a título de informação, tá? Então, olhem só. Como é que é a estrutura relacional? Estrutura relacional é assim, ó. Veículos lá da filial do Distrito Federal. Eu tenho o carrozinho que é hatch, né? Aquele tipo Corsa, né? Corsa hatch. Professor, pode ser outro carro? Pode ser o Cruze, né? Cruze, Corsa nem tem mais. O Cruze hatch, né? Aí o Cruze sedã, né? E tem o Cruze SUV? Não, aí pensa na Tracker, né? Ó, então assim, ó, os modelos vendidos, né? O hatch, só que o hatch foi vendido assim, ó, 5 do motor 1.0, 8 do motor 1.8 e 2 do motor 2.0. Tem que ser o Cruze, professor, para ser motor 2.0 não é o Corsinha. Ó, aqui, Cruze não tem 1.0. Sedã, da mesma forma, e o SUV da mesma forma, beleza? Aí aqui, ó. Aqui é o modelo relacional, o LTP, o LTP relacional. Agora, multidimensional. O que ele faz? Ele faz as relações ali nas dimensões, ó. Então eu tenho, ó, os modelos hatch e motorização, ó. Eu começo a criar as matrizes, tá? Então eu tenho, ó, modelos, motorização, ó. Aí eu consigo visualizar, ó. Então motor 1.8, o SUV 4, 2.0, hatch 2, né? Ah, se eu quiser fazer um somatório de todos os 2.0, opa, desculpa. Tem aqui todos hatch, né? E a relação ali, a ideia é matricial. Vamos adiante. Se eu incluir mais uma coluna, então, lembra que eu só tinha Distrito Federal. Agora eu tenho Distrito Federal, tenho Bahia, Rio de Janeiro, né? E tenho lá o motor e o volume de vendas, além do modelo. Aí já fica no formato de um cubo. Tá? Por isso a ideia do cubo.
Ó, eu tenho modelos hatch, motorização e aqui eu tenho conforme a filial. Aí aqui, ó, o cubo, ele é apenas uma metáfora visual, tá? Só para a gente conseguir, para a questão de compreensão, assim ficar mais fácil de compreender. Né? É uma representação intuitiva de determinado fato que está sendo analisado. Professor. Agora está fazendo sentido algumas coisas que o professor falou, né? A respeito de BI. Então, assim, eu parto lá daquele sisteminha lá do professor, lá que o professor falou lá de uma estrutura relacional, né? Tipo assim, vendeu tanto, motorzinho, volume de vendas. Eu começo a ter uma estrutura com muito mais dados, até que eu chego aqui. Na verdade, isso aqui não é o fim, né? Isso é só o comecinho da brincadeira. Mas tipo a ideia do cubo, né? Lembrando que é só uma representação intuitiva. E daí olha aqui, ó. Lembra que a gente falou do cubo? Então, agora eu tenho o cubo para os vários períodos, né? Então, vocês estão entendendo, estão visualizando o seguinte, que a brincadeira vai longe e vai demandar ter um computador bom. Por isso que eu falei, vocês assistam o vídeo que vai falar a respeito ali do computador quântico, né? Vendido agora comercialmente, ele tem umas características que tem que ter. Por quê? Porque ele consegue ter a velocidade de transações muito rápido. Qual que era uma das grandes dificuldades? O sistema é para tomada de decisão, só que até que ele conseguia gerar essa informação levava tempo. Agora, a partir do momento que o sistema vai se autoalimentando e que ele consegue ter uma velocidade de transações por segundo muito mais rápido, aí ele supera o ser humano em muito, né? Por quê? Porque ele consegue fazer uma quantidade de análises muito mais rápido que nós, né? Ó, novas dimensões. Lembra que eu tenho os meses aqui, ó? Agora eu tenho a questão dos estados, né? E eu tenho por região e eu tenho por país, ó, como se fosse agregando, né? Assim como eu posso ter por anos, então eu já começo a ter, né? Várias hierarquias, né? E agregações. Aí eu tenho, ó, daí você começa a trabalhar no sistema, né? Eu tenho, ó, tempo, sei lá, por exemplo, ano, estado e produto, mês, país e marca, conforme for seu interesse. Aí vocês vão visualizar que, que já foi cobrado e é cobrado muitas vezes em prova a nomenclatura, né? Deixa eu só voltar aqui uma imagem. Quero voltar a imagem do cubo, ó. Ó. A visão multifuncional, modelos, motorização e filial. Aí aqui eu já tenho, né, hipercubos, ó, adicionando mais dimensões, né, as filiais e o período, né? Opa, e o período. Aí eu já tenho aqui, né, por regiões, Brasil, vou comentando, ó, trabalhar mais dimensões. Aí vocês vão ver, e eu já fiz prova caindo isso aqui, que é assim, ó, a questão, né, das nomenclaturas. A nomenclatura, o objetivo não é você decorar, é você entender o que ele significa em inglês. Se você entender o que significa em inglês, porque é a tradução, né? Você vai se dar bem em qualquer questões dessa. O problema é que os sistemas eles trabalham tudo só trabalha com uma linguagem que é a mais fácil de todas, que é o inglês. Então ele diz assim, ó, as operações, tá? As operações. Ele fala assim, ó, slice, dice, roll up, drill down, pivô, drill across e drill through, né? Pivô, me lembro do Segues falando de pivotar, 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 ele e o Claudinei, né? Então aqui também tem pivô, né? É ou não é, Segues? Então assim, ó, o que eu tenho como operações, né? O slice, aí ó, viu? Pivô de alta, pivô de baixa, mercado de capitais. Slice, a tradução de slice é fatia, tá? Então, o que ele fez? Ele fatiou, né? Então, pensa assim, ó, você fatiar um queijo. Pessoal, fatia um cubo. Então, tá, beleza, o slice de um cubo. Ó, slice. Ele pegou, né, e fatiou ali, ó, o cubo, ó. E fatiou aqui, ó. Tá? Isso é um slice, tá? Então, ele pegou lá, ó, o quarto trimestre.
Tá? Essa é a ideia, uma fatia. Slice é fatiar. Vamos ler todos eles aqui, depois eu vou mostrando as imagens daí de cada um deles, tá? Então, slice restringe os dados sendo analisado, fixando um valor ou uma faixa de valores para uma dimensão. Dice restringe os dados sendo analisados, fixando uma faixa de valores para duas ou mais dimensões. Né? Dice também significa dados em inglês, né? Então, ele vai pegar duas ou mais dimensões. Tá? Isso é o dice. Roll up. Roll up ele vai subir na hierarquia de uma dimensão. Então ele vai subir. Roll up. Drill down. Detalhe os dados descendo na hierarquia. Então, para cima chama roll up. Ele vai sumarizar. E drill down ele vai detalhar. Com as imagens vai ficar mais fácil. Drill across. Vai de um cubo, ó. Permite navegar entre cubos diferentes, comparando medidas numéricas. E eu esqueci de falar o pivô. O pivô ele vai mudar a posição. Tipo aquela coisa assim, ó. Muda a linha, coluna, sabe? O que é linha vira coluna, coluna vira linha? Tipo isso daí de pivô. E drill through permite navegar entre sistemas diferentes. Vamos dar uma olhada nas imagens, que fica muito mais fácil de você compreender. Por isso que eu tomei bastante cuidado de colocar as imagens para vocês também, tá? Porque eu acho assim que é muito mais fácil você entender ou visualizar ou gravar visualmente, de quem é mais visual, dizer assim, pessoa, visualmente eu consigo entender. Então, olha só, o slice, né? O slice, ele fatiou aqui, ó, né? Pegou todos os países, mas ele fatiou o quarto trimestre, beleza? Dice, o que ele fez, ó? O Dice, ele pegou aqui, ó, né? Uma parte aqui, ó, certo? Drill down, ele foi, né? De cima para baixo, ó, do geral para o específico. Vou mostrar na próxima imagem, vai ficar melhor, ó. Aqui ele mostra região, estado, município. Vou mostrar o drill down, melhor. Ó, drill down, aparecia Brasil. Aí ele especificou mais, ó, Brasil, Nordeste, Sul e Sudeste. Aquelas 100 de vendas, é drill down, ó, ele já tem mais informações. Quis detalhar mais. Aparece do Nordeste quantos que era Bahia, né, e os outros estados. Tá? Essa é a ideia do drill down. Então, o drill down, ele detalha com um nível maior. Tipo, down é descer, né? Mas é como se fosse assim, ele desce, ele aparece mais. E a roll up, lembra o roll up? Aí ele vai sumarizar. É como se fosse... Como é que a gente fala? Não sei se é tipo encolher, né? Como é que é? Quando você clica aquele tem um maisinho, né? O mais seria o drill down. Ele abre toda a listagem, né? Aperta de novo, roll up. É isso, né? Tem o mais, aperta no mais, ele faz drill down, aparece toda a relação. Aperta daí no menos, ele... Isso, tipo a ideia do zoom. Tá? Mas eu me lembrei quando tem o mais, assim, tipo, quando eu vou peticionar, aí tem tipo assim, tem vários nomes, aí tu clica no mais, ele abre toda a listagem, detalhado, né? É o drill down. Roll up, ele vai, né? No geral. Então, um exemplo, ó. É a mesma figura de antes, só que a setinha está ao contrário. Então, ele vai subindo, né? Que nem o Seguesi falou, a ideia do zoom, né? Acho que é zoom in, zoom out, né? Que daí ele vai sair do zoom. Então, a ideia do roll up. Ele subiu aqui, né? Ele vai subindo, ó. Aqui o último está para cá, mas ele vai subindo até o máximo de informação. Ó, e o pivô? O pivô, ele inverte, ó. Tá vendo, ó? É como se inverter linha e coluna. Né? A minha concepção é isso, inverte linha e coluna, tá? Isso é a ideia do pivô pivotado aqui. Tá? Então a gente trabalhou, né? Slice, dice, roll up, drill down. Então vamos ver algumas questões. Umas 3 questões aqui. No que se refere a bancos de dados transacionais, OLTP e bancos de dados analíticos, julguem o item que se segue. Diferente dos modelos OLTP baseados nas operações de álgebra relacional, os servidores OLAP suportam um conjunto de operações, como, por exemplo, drill down, que implica examinar dados com maior nível de detalhe dentro da hierarquia de cada dimensão do modelo multidimensional. Lembra daquilo que a gente falou sobre granularidade,
que daí você começa a detalhar mais, diminui detalhamento, lembram? Que a gente foi falando, que no começo a gente falou assim, né? Quando eu estava falando data warehouse, a gente falou assim, ó, granularidade, você consegue daí aumentar o número de camadas, você consegue detalhar, tá fazendo sentido agora. Julguem os itens a seguir, referente a Data Warehouse. Ferramentas de OLAP possuem capacidade de manipular e analisar um grande volume de dados em múltiplas dimensões. OLAP é isso mesmo, múltiplas dimensões, né? Grande volume de dados, é isso mesmo. E, por fim, são características do OLAP exceto. Então, todas elas, né? Então, vamos ver quais delas estão certas. Organizar os dados em uma estrutura comparada a um cubo. Certo. Possibilitar suporte a decisões gerenciais em Business Intelligence. Certo. Permitir a navegação entre as dimensões do OLAP em uma hierarquia de níveis. Correto. Suportar a implementação de uma estrutura do tipo cliente-servidor. Correto. E aqui só sobrou uma, então, que é essa que está errada. Diz assim, possuir pouca utilização implementada na web. Essa é a incorreta. Beleza? Senhores, o que nós fizemos, né? Qual foi o nosso desafio? Ou o meu desafio? É o seguinte, deixa eu voltar aqui com vocês. No nosso encontro de hoje, a gente falou sobre o Data Warehouse, a gente detalhou um pouco mais a respeito de Business Intelligence, e quando a gente falou a respeito das ferramentas de OLAP, esse terceiro tópico, essa terceira apresentação, eu acho que ela é a mais esclarecedora. Por quê? Porque, assim, ó, minha concepção, quando eu fui aprender o assunto, né? Quando você está trabalhando ou vem de uma lógica, você, sei lá, você já estava acostumado com um determinado sistema, e daí na hora de explicar, eu tentei fazer o seguinte, eu tentei fazer todo um caminho lógico, que apesar da gente em aulas passadas já ter falado, olha, tem o Business Intelligence, que é super bom, você tem o CRM, que é fantástico, né? E alguns, né, ou muitos já utilizam, só que a gente fala assim, mas como é que o sistema funciona? Hoje a gente teve a oportunidade, então, de mostrar como é que é a ideia do sistema, né, de você alimentar todo eles no banco de dados. Do banco de dados ele vai ter, né, os sistemas, tipo os datamarks que a gente viu, setoriais, e a gente tem as ferramentas de OLAP que possibilitam, ao invés de... Pensem que a gente falou em outras aulas a respeito de uma evolução histórica. Então, ao invés de eu ter simplesmente aquele relatório gerencial, eu consigo trabalhar com uma quantidade muito maior de variáveis, fazer as relações entre elas, e se a gente retornar no nosso assunto do BI, vocês vão dizer assim, professor, você vai conseguir muito mais do que simplesmente entender o que aconteceu, o porquê ele aconteceu, como a gente já consegue trabalhar o que vai acontecer mais adiante, né? Predizer o que vai acontecer e como é que você deveria agir. Muito daqueles filmes que a gente via, às vezes, de ficção científica, né? Que daqui a pouco a gente está chegando num patamar e o cara vai dizer, com todos esses indícios que ele está passando aqui, muito provavelmente vai acontecer tal situação. Tem um filme do Tom Cruise, assim, não sei se vocês viram, que daí eles já trabalham com um dia antes, né? Porque eles já conseguem prever o que pode acontecer, o que vai acontecer no dia seguinte. Não me lembro como é que... Até vou descobrir. Acho que é Minority Report o nome do filme. Não tenho certeza. Tá? Que é a ideia. Então, assim, a gente está... Claro, tudo isso só está sendo possível com essa evolução que a gente está tendo também, né? De hardware para trabalhar. Meu intuito foi justamente o quê? Tentar deixar de uma forma mais clara alguns conteúdos que, pela nomenclatura, às vezes assustam, e a nomenclatura em inglês pode ser um pouco cansativa.
Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês... Claro que eu vou ficar, né, vou parar de gravar, mas vou ficar disponível para a gente conversar. E daí depois queria ter um feedback de vocês, como é que foi em termos de aprendizado sobre esse assunto e se ele foi válido para a gente finalizar a respeito dos diversos sistemas, tá bom? Parando o vídeo por aqui, fico à disposição para a gente trocar uma ideia. Um abraço.